Olá, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje abordaremos sobre o amianto. Espero que você goste. Vamos começar. Você sabia que um mineral amplamente utilizado na construção e na indústria está agora proibido em muitos países, incluindo o Brasil? O amianto, uma rocha natural que foi considerado uma revolução industrial por décadas, possui um lado sombrio que afetou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje, vamos explorar a história completa desse mineral, desde sua extração até os perigos mortais que levaram ao seu banimento. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar totalmente a maneira como você vê os materiais de construção ao seu redor. No final do século XIX, o amianto foi aclamado como um mineral milagroso. Resistente ao calor, ao fogo e à corrosão, ele rapidamente se tornou um material indispensável na construção civil e na indústria. Telhados, pisos, freios de carros e até mesmo roupas de bombeiro continham amianto. Acreditava-se que esse mineral aumentaria a segurança de todos, tornando-o uma solução perfeita para diversos problemas industriais. Mas ninguém imaginava que, ao mesmo tempo que o amianto protegia, ele também condenava quem o utilizava. O amianto é extraído diretamente de minas espalhadas pelo mundo. Ele parece uma rocha comum, mas ao ser quebrado e processado, libera pequenas fibras microscópicas que são altamente tóxicas. No Brasil, a mineração de amianto foi uma atividade econômica intensa até 2017, quando o Supremo Tribunal Federal finalmente proibiu o seu uso. O processo de extração envolvia trabalhadores expostos diariamente a essas fibras invisíveis que, ao serem inaladas, se alojavam nos pulmões de forma permanente. Durante o século XX, o amianto foi visto como o ouro branco da indústria. Sua versatilidade parecia ilimitada, indo de edifícios a peças automotivas. Economicamente, ele foi um pilar em diversas economias ao redor do mundo, incluindo a brasileira. Empresas lucraram bilhões com sua extração e comercialização. No entanto, o custo real dessa revolução industrial só seria sentido muitos anos depois, à medida que trabalhadores e suas famílias começavam a adoecer misteriosamente. As fibras de amianto, uma vez inaladas, podem causar uma inflamação crônica nos pulmões, levando a doenças graves como asbestose, câncer de pulmão e o mesotelioma, uma forma rara e extremamente agressiva de câncer. E o mais devastador, os sintomas podem demorar décadas para aparecer, o que torna o diagnóstico tardio, na maioria das vezes, letal. No entanto, o mais chocante dessa história é que, por décadas, as indústrias sabiam dos riscos do amianto, mas preferiram priorizar o lucro em vez da saúde e da vida de milhões de trabalhadores. A decisão de banir o amianto foi uma luta que durou anos. O Brasil, um dos maiores produtores mundiais de amianto, resistiu ao banimento por muito tempo, alegando que a produção controlada poderia minimizar os riscos. Mas as evidências científicas e a pressão social foram mais fortes. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal decretou a proibição total do amianto no Brasil. Hoje, utilizamos materiais alternativos, como a fibra de vidro, polímeros sintéticos e fibras naturais, que desempenham a mesma função, mas sem os riscos mortais. Apesar do banimento, a presença do amianto ainda é uma realidade em milhões de construções ao redor do mundo. Se você vive em uma casa ou trabalha em um ambiente mais antigo, é essencial verificar se há amianto presente. A remoção deve ser feita apenas por profissionais especializados, pois o manuseio incorreto pode liberar ainda mais fibras tóxicas no ar, colocando a saúde de todos em risco. O amianto não deixou marcas apenas na saúde pública, mas também no meio ambiente. As fibras liberadas por construções ou demolições contaminam o ar, o solo e até a água, e podem viajar longas distâncias com o vento. A descontaminação de áreas afetadas é extremamente complexa e cara, e o impacto ambiental do amianto continua a ser um problema em várias partes do mundo. Com o banimento do amianto, surgiram novas alternativas mais seguras, como o fibrocimento sem amianto, que hoje é amplamente utilizado na construção civil. O progresso trouxe soluções mais seguras e sustentáveis, mas o custo da transição nem sempre foi fácil. Muitos lugares que dependiam economicamente da mineração de amianto tiveram que se reestruturar completamente, e a remoção desse material perigoso de construções existentes continua a ser um desafio. O amianto, que antes foi visto como uma bênção para a indústria, revelou-se uma maldição para a saúde humana e para o meio ambiente. Seu legado é uma lembrança dolorosa de que devemos sempre avaliar os impactos a longo prazo dos materiais que utilizamos.
Se você já passou por alguma experiência com amianto, deixe sua história nos comentários. A sua voz pode ser um alerta importante para outras pessoas. O amianto, mesmo após seu banimento, ainda é motivo de preocupação. Milhões de edifícios antigos, escolas, hospitais e fábricas ao redor do mundo ainda contêm esse material em suas estruturas. Muitos desses lugares foram construídos durante o auge do uso do amianto, quando ele era considerado um material essencial e seguro. A remoção do amianto dessas construções é um processo perigoso e dispendioso. Isso porque, quando o amianto está intacto, ele não libera suas fibras. No entanto, ao ser quebrado, perfurado ou danificado durante reformas ou demolições, ele pode liberar milhões de fibras microscópicas no ar, colocando em risco todos que estão no ambiente. Nos últimos anos, surgiram muitos casos em que trabalhadores da construção civil, reformadores e até mesmo proprietários de imóveis, sem saber, foram expostos a amianto durante reparos em suas casas. O problema é que, muitas vezes, o amianto não é facilmente detectável a olho nu. A aparência de telhas, forros e pisos que contêm amianto pode não diferir muito de outros materiais. Por isso, muitas pessoas acabam descobrindo tardiamente que foram expostas ao risco. Uma das formas mais seguras de lidar com construções que ainda contêm amianto é através do encapsulamento. Essa técnica consiste em cobrir o material de amianto com uma barreira de proteção, evitando que as fibras sejam liberadas no ar. No entanto, essa é apenas uma solução temporária, já que o amianto ainda estará presente no local e, eventualmente, precisará ser removido de forma definitiva. Outro ponto crítico no debate sobre o amianto é a questão das responsabilidades legais e financeiras. Quem deve arcar com os custos da remoção segura do amianto? Muitas empresas que usaram amianto em suas construções ou produtos enfrentam processos judiciais por negligência. No Brasil, algumas dessas empresas ainda estão em disputa nos tribunais para determinar quem pagará pelas despesas médicas de trabalhadores afetados pelas doenças causadas pela exposição ao amianto. Em outros países, como os Estados Unidos, o amianto levou a bilhões de dólares em acordos judiciais. Grandes empresas foram forçadas a criar fundos de compensação para as vítimas, garantindo que aqueles que adoeceram devido à exposição ao amianto recebessem suporte financeiro. Mas o problema não se limita apenas à responsabilidade empresarial. Governos de todo o mundo também estão enfrentando pressões para assumir um papel mais ativo na remoção do amianto de construções públicas. Escolas, hospitais e prédios governamentais construídos antes do banimento ainda podem conter amianto em seus materiais de construção. Proteger a saúde pública nessas situações é um desafio contínuo, e muitos países estão apenas começando a implementar programas de remoção em larga escala. Embora o uso do amianto tenha sido amplamente proibido, ele ainda é um problema global. Países em desenvolvimento, onde a regulamentação ambiental e de saúde é mais fraca, continuam a usar amianto em construções e indústrias. Isso gera uma situação preocupante, em que o amianto, banido em países desenvolvidos, acaba sendo exportado para regiões mais pobres, perpetuando o ciclo de doenças e mortes relacionadas à sua exposição. A exportação de produtos contendo amianto tem gerado polêmica, com organizações de saúde e direitos humanos pressionando por uma proibição total do uso e comercialização desse material em todo o mundo. Mas por que o amianto ainda é usado em alguns lugares, mesmo com tantos perigos comprovados? A resposta está em parte nos custos. O amianto é barato e, para muitas indústrias, substituí-lo por alternativas seguras representa um aumento significativo nos custos de produção. Além disso, o amianto possui algumas propriedades que são difíceis de replicar totalmente com outros materiais. Sua resistência ao fogo e ao calor, por exemplo, ainda o torna atrativo para certos usos industriais. No entanto, os custos a longo prazo, tanto em termos de saúde pública quanto de responsabilidades financeiras, superam qualquer benefício imediato. E não podemos esquecer o impacto ambiental do amianto. Quando uma construção que contém amianto é demolida ou danificada, as fibras liberadas podem contaminar o ambiente ao redor por muitos anos. Isso significa que não apenas as pessoas que trabalham ou vivem perto desses locais estão em risco, mas também o solo, a água e o ar. Em alguns casos, as fibras de amianto foram encontradas em áreas rurais a quilômetros de distância de locais de construção, carregadas pelo vento ou pela água da chuva. Os desafios que o amianto representa para a sociedade moderna são imensos. No entanto, é importante ressaltar que estamos progredindo.
O banimento do amianto em muitos países foi um passo significativo na proteção da saúde pública. A busca por materiais alternativos e mais seguros também continua a avançar. Fibras naturais, como o cânhamo e o sisal, e materiais sintéticos, como o polipropileno e a fibra de vidro, oferecem alternativas que são mais seguras e igualmente eficientes em diversas aplicações. O que o amianto nos ensina, em última análise, é a importância de sermos críticos com relação aos materiais que usamos em nossa vida cotidiana. Hoje, é o amianto que estamos discutindo, mas amanhã pode ser outro material que ainda não conhecemos plenamente os riscos. A história do amianto serve como um alerta para que governos, indústrias e consumidores façam escolhas mais informadas e responsáveis sobre os recursos que usamos. O progresso tecnológico deve sempre ser acompanhado de um olhar atento para a saúde e o bem-estar das gerações futuras. Assim, o amianto nos deixa um legado doloroso, mas também valiosas lições. Aprender com os erros do passado é a chave para construir um futuro mais seguro, sustentável e saudável. E você, já parou para pensar sobre os materiais que te cercam? Se você vive em uma construção mais antiga, talvez seja o momento de considerar uma inspeção para verificar a presença de amianto. E, claro, continue conosco para mais vídeos onde exploramos o impacto dos minérios e materiais naturais no nosso dia a dia. Neste vídeo, exploramos a história do amianto, desde sua extração até os perigos que levaram ao seu banimento em muitos países, incluindo o Brasil. Discutimos como o amianto, um mineral outrora considerado revolucionário, causou doenças graves como asbestose e câncer em trabalhadores e suas famílias. O vídeo também aborda as implicações econômicas, ambientais e os esforços de substituição por materiais mais seguros. O amianto deixou um legado de tragédias e danos ambientais, e seu banimento é uma lição sobre a importância de avaliar os impactos de longo prazo dos materiais que usamos. Espero que tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.